Estamos ao vivo. Vamos lá, então vamos dar uns segundinhos para as pessoas irem entrando. E enquanto isso, a gente vai se preparando. Vou pegar aqui o link para compartilhar no WhatsApp. Vamos ver. A Brena falou, boa noite, mulheres lindas. Boa noite, meu amor. Boa noite. Deixa eu mandar aqui pelo celular. Não consegui mandar pelo computador mesmo. E pelo WhatsApp. Prontinho. Já mandei. Podemos começar? Sim. Então é isso, pessoal. Boa noite. Estamos aqui na página do Abraço Tapetininga. Eu sou Bruna Maeli, estamos com nossas companheiras Evelyn e Adriana, a Drica, para estar participando do programa desse Agosto Lilás. E eu não sou mulher. O nosso tema de hoje é feminismo e espiritualidade. Vamos começar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o Abrace, antes de ir para a gente já começar a falar, né? O Abrace, ele é um projeto que funciona em Itapetininga, com a coordenadora Samira Albuquerque, nossa querida amiga, que também convidou a gente para estar aqui hoje, e trabalha na defesa das mulheres que sofrem com violência doméstica. Samira é uma grande amiga, uma grande advogada, nossa companheira aí na luta pelo direito das mulheres. E hoje nós vamos falar sobre feminismo e espiritualidade. Primeiramente, vou pedir para a Evelyn se apresentar, falar um pouco sobre o que é para ela ser uma mulher feminista e cristã. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Realmente uma oportunidade muito bacana a gente estar presenciando, né? Dividindo um momento tão gostoso entre mulheres, né? Dividindo a nossa sororidade, né? Aplicando, na verdade, colocando em prática
a nossa vivência. Então, gostaria de agradecer primeiramente e apresentar. Eu sou a Evelyn, sou psicóloga, formada recentemente, e já também engatilhei, já amo estudar, amo aprender, então já engatilhei uma pós-graduação também. Estou me especializando em transtorno de aprendizagem. Atualmente eu trabalho na área clínica particular, também trabalho com trabalhos sociais, né, aqui na comunidade em Alumínio, sou de Alumínio, e apoio também crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Alumínio, e trabalho nessa parte clínica também, que é voltada mais tanto para transtorno de aprendizagem, quanto para autoconhecimento, saúde mental, desenvolvimento pessoal. E é isso em relação a mim. Gostaria de compartilhar um pouquinho a minha experiência, como que é para mim ser feminista, né? Ser mulher, na verdade, antes de tudo, um ser humano, aqui em busca, né, do seu sentido de vida, acho que assim como todos nós estamos aqui buscando, né, nosso propósito, construindo nossa história de vida. E para mim, por incrível que pareça, assim, né, por ter passado por uma experiência de conhecimento, né, de adquirir conhecimento, né, através da formação científica, profissional também, eu só entendi o feminismo, eu só comecei a me perceber feminista, na verdade, e atribuir isso como parte minha mesmo, quando eu comecei a exercer uma vivência espiritual, né? Então, assim, hoje eu considero, né? Parece uma coisa meio assim, nada a ver, né? Da gente entender, mas realmente é uma coisa muito louca. Eu acho que, assim, tudo que diz respeito ao ser humano realmente é muito complexo, né? Não demanda... Tem coisas que são simples, sim, mas a gente, às vezes, acaba tornando aquilo mais dificultoso e acaba sendo difícil para a gente compreender, né, a complexidade da beleza do ser humano. Então, assim, hoje eu considero, né, toda a vivência que a gente tem em relação aos direitos humanos, né, seja a luta LGBT, né, a luta pelos negros, a luta aqui que a gente está falando em específico do feminismo, da igualdade de gênero, sempre é uma luta, né, baseado, claro, nos direitos humanos, uma luta espiritual, né? Então, assim, a gente tá todo mundo unido mesmo, buscando um bem comum, né, buscando estar associados uns aos outros, sentindo tanto a nossa identidade quanto podendo exercer a nossa identidade numa sociedade, né? Nós somos constituídos pela sociedade, construídos né, sociohistoricamente. Então, assim, eu só fui perceber realmente a importância e como eu era, mais ou menos por esse viés feminista, quando eu comecei realmente a viver o todo, né? Que foi a parte mais espiritual mesmo. Então, assim, hoje eu percebo, né, através dessa vivência espiritual que eu tive, eu podia integrar, né, tanto o meu corpo, quanto a minha mente, quanto o meu espírito. Então, assim, hoje eu percebo que realmente é importante a gente não só entender, né, que o feminismo ele vem para defender realmente a mulher, para mostrar que nós somos algo, sim, e até hoje somos algo de objetificação, a gente, né, se tornou realmente um objeto da sociedade, que eles acham que podem fazer uso do nosso corpo, ou até mesmo de quem nós somos, antes mesmo de nós sermos algo, né? Então, assim, a vivência espiritual me trouxe não só essa compreensão, né, de que, sim, a gente vive numa sociedade que é machista, a gente enfrenta preconceito, a gente enfrenta dificuldades todos os dias, mas também me deu uma compreensão no sentido de me integrar a isso, né? Eu não sei como que é, cada uma, claro que vive o feminismo de uma forma, viveu dificuldades de uma forma também, mas para mim era muito difícil eu aceitar o fato de ser mulher. Então, assim, andar na rua, por exemplo, com uma roupa mais curta, não era algo para mim totalmente agradável. Eu não usava, por mais que aquilo fosse totalmente natural para mim, mas eu não conseguia usar aquilo. Então, assim, eu me sentia medo, né? Isso eu estou contando um pouquinho da nossa experiência que a gente passa diariamente, né? Que isso aí já é do cotidiano mesmo, infelizmente. Mas eu fui percebendo, assim, que isso foi me deixando com ódio do meu próprio corpo. Né? Então, a partir do momento que eu voltei para uma parte, uma vivência espiritual, uma vivência realmente integrada, né, tanto do meu corpo quanto da minha mente e do meu espírito, eu pude amá-lo, né, eu pude realmente entender qual que é o meu papel aqui no mundo. Né, eu achei muito bacana o tema do programa. E eu não sou mulher? Foi realmente essa pergunta que eu me fazia naquela época que eu estava assim, entendendo que realmente eu era feminista e que eu também podia ser psicóloga, ser uma especialista e também podia ser cristã. Então, assim, são muitas coisas que a gente é em uma só.
né? Então, assim, se colocar numa caixinha, num rótulo, realmente é algo que a sociedade vai fazendo com a gente vai realmente perpetuando esse comportamento, né? A gente vai seguindo assim. Mas chega um momento que a gente realmente precisa, pelo menos cada um, individualmente, né? Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, vai percebendo que tem coisas que não fazem mais sentido e que a gente realmente precisa lutar e realmente exercer tudo isso que a gente está, né, tá dentro da gente, são nossas ideias, são os nossos princípios, então vamos colocar para fora. É isso aí, Eve. Eu também tenho muito essa compreensão, assim, né? A partir do momento que nós temos, né, uma relação com Deus e a gente entende o quanto a gente é amada e quanto a gente é especial para um ser, né, que está muito além, muito acima de tudo isso que a gente vive, a gente para e pensa, mas espera aí, então por que eu não tenho os mesmos direitos que um homem? Mas espera aí, como que eu posso ser tratado com menosprezo aqui, se, né, num plano superior nós somos todos iguais, né? Tem bem essa relação. Mas vamos passar para a Drica agora, falar um pouquinho mais dela, de como ela se entende como feminista, como cristã, para a gente. Boa noite vocês que estão nos assistindo. Eu acho que o ser humano é uma eterna busca, né? A gente vai ficar nessa linha de buscar se conhecer para sempre. Então, hoje eu tenho muitos entendimentos sobre mim e eu sei que tem muita coisa ainda que eu vou ter que descobrir. Mas eu sou a Adriana Afonso, eu gosto muito de falar isso em todos os lugares. Eu sou a filha da Dona Glória, do seu Adão. Eu sou uma mulher preta, eu sou atriz, eu sou professora de artes cênicas, eu gosto de contar história e eu sou evangélica desde o berço. Eu nasci numa família de evangélicos com misto de pastores, missionários e cantores e por aí vai. E para quem é evangélico desde berço pode entender bem isso que eu estou falando, assim, em questão de condutas e de ensinamentos. Mas eu gosto muito de falar da minha mãe, por onde eu passo, porque a minha mãe era uma mulher não letrada. Minha mãe fez até a 4ª série primária, mas a minha mãe tinha uma sabedoria que é uma característica das mães, eu acho. Eu gosto sempre vou puxar a sardinha para o meu lado preto, eu gosto sempre de falar que é uma sabedoria que está nessas mulheres pretas, assim. E como eu nasci num berço evangélico, a minha mãe me ensinou muito a depender de Deus para tudo, mas sempre desconfiar daquilo que era humano. Minha mãe falava, olha, se você vê que tem uma coisa que pode estar extra, desconfia e vai de frente. Então eu sou meio valente, assim, eu falo demais, às vezes eu fico quieta observando, eu sou meio valente, assim, que é uma característica que eu herdei da minha mãe. Quando eu penso feminismo, né, eu sempre fui muito curiosa, né, eu sempre gostei de estudar muito, assim, então eu estava sempre com um livro na mão. Não que eu pudesse comprar livros, né, mas muito acesso à biblioteca de escola, eu tinha uma tia pedagoga, então eu sempre li muito e sempre contestei muitas coisas, né. Quando eu começo a entender feminismo, sendo criada numa igreja, isso precisa ficar bastante entendido, algumas coisas me afetavam, eu falava, não, isso não é Deus. E aí, quando eu ia entender, falava, claro que isso não é Deus, isso é criação humana, né? E aí eu fui começar a entender do quanto Deus ama as mulheres, né? E de quanto algumas coisas eram muito, muito, muito diferentes daquilo que eu pensava e estudava. Começo a entender o feminismo, começo a ter uma aproximação com o feminismo, começo a me entender mulher preta num contexto mundo, depois eu diminuo, trago para um contexto Brasil, e eu entendo que a minha luta caminha pelo feminismo preto, que nem é uma outra pauta que a gente nem precisa comentar agora. Mas eu preciso dizer que ser uma mulher que tem esse pensamento sobre feminismo e ser uma mulher cristã é difícil, mas não é impossível. Nós temos hoje nas lideranças das igrejas grandes mulheres. Inclusive, quando você encontra líderes mulheres, você encontra igrejas transbordando na área social, na área espiritual também.
Eu descobri em Deus, quando eu penso feminismo também, eu descobri em Deus uma liberdade, que era uma liberdade de escolha. Isso primeiro eu descobri em Deus, que era a questão do livre-arbítrio. Depois eu me descobri como mulher, que eu sempre tive essa liberdade de ir, de vir, de fazer, de bater de frente. É claro que a gente apanha, muitas mulheres morrem nesse momento que nós estamos conversando, deve ter alguma apanhando, que não pode se manifestar, que não consegue se manifestar. Mas aí, quando eu penso em liberdade, eu penso em ter as minhas próprias decisões, e como uma mulher cristã, eu penso em ter as minhas decisões em Deus. Então, por mais que pareça loucura para algumas pessoas, eu aprendi a depender de Deus e a falar, olha, eu vou fazer isso. Se o senhor disser não, vai dar caca, eu vou ficar de boa, porque eu sei que os meus olhos só vêm até aqui. Que o senhor vê muito mais do que eu. E aí, quando eu descobri em Deus essa liberdade de acesso, porque às vezes a gente coloca Deus num lugar onde ele não está, e ele fica muito distante, muito distante, muito distante de nós. E não é isso. Os homens transformaram Deus em outra coisa. Quando eu falo homens mesmo, homens de ser humano e homens de sexo masculino, que eram os donos da escrita, né? Eles transformaram Deus em outra coisa. E quando eu vou para Cristo, eu reconheço nele um amor pelas mulheres, que elas rodeavam ele, né? E não era um rodear de submissão, que as pessoas falaram, a submissão era um rodear de amor, era um rodear porque ele era um homem que olhava para elas em grau de igualdade, né? Cristo olhava as mulheres nos olhos. As mulheres que andavam com Cristo são citadas pelo nome. Em toda a Bíblia você vai ver poucos nomes de mulheres, mas as que andavam com Cristo são tratadas pelo nome, porque era uma característica dele, né? Talvez por isso eu seja tão apegada a ele, à história. E o feminismo e o cristianismo me fez estudar bastante, me fez pensar a sociedade, me fez pensar governo, me fez pensar que tudo aquilo que eu ouço, o que eu posso ter para mim, o que eu filtro. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Isso é escrito lá em Tessalonicenses, se eu não me engano. Antes de você falar, julguei para ser julgado. Não. A Bíblia fala assim, vê o que acontece, é aquilo que for bom, você pega para você. E aí eu consigo associar minha vida artística, meu pensar feminismo preto, e ser totalmente dependente de Deus. Essa sou eu, hoje. Amanhã não sei, mas hoje essa sou eu. Maravilhosa! Então é isso, gente. Agora, né, por último, meu nome é Bruna, eu sou advogada, eu tenho 24 anos. Eu também, assim como a Drica, nasci na igreja, eu sou de origem evangélica. Não consigo me lembrar a partir de qual momento da minha vida exatamente eu consigo, né? Eu comecei a me identificar com o feminismo, porque foi uma coisa muito gradual para mim. Desde sempre eu tenho uma natureza mais questionadora que me fez ir pensando, né? Em como a mulher é julgada de uma maneira diferente, em como a mulher é considerada de uma maneira diferente do homem, né? Quais, né, privilégios os homens têm que a mulher não tem. E eu sempre comecei a me questionar, né, em relação a isso, se isso era justo, né? Ou se não era justo. E, portanto, né, desde aí, o comecinho da minha adolescência, eu comecei a me identificar com os discursos feministas. Só que sempre com aquele, né, um pouco de receio, né? Sempre com aquele mais, aquele porém, né? Eu até sou feminista, mas não tanto, né? Porque a gente tem aquela ideia, né, de que o feminismo é radical demais, de que é uma coisa que contraria alguns princípios nossos, né? Então, foi ali um processo bem gradual para mim poder começar a me identificar como feminista. Foi, acho que faz cerca de uns 4 anos, assim, né? Desde os meus 20 anos que eu consigo, né, através de um processo de autoconhecimento e também de estudo, né, do que é o feminismo, eu consigo me posicionar mesmo como feminista, sem aquele porém, sem medo de parecer maluca nem nada. E esse processo de autoconhecimento, né, ele me fez pensar muito sobre quem eu sou,
pensar muito sobre o que é, né, para mim, ser uma pessoa cristã, né, que muitas vezes não está naquelas questões, né, naquelas aparências que a gente costuma rotular uma pessoa como cristã. A gente costuma ver uma pessoa, né, identificar de cara que ela é cristã. Não, está muito mais uma questão de essência, né, do que numa questão de aparência. E eu fui percebendo que o meu desejo de lutar, né, contra a violência contra a mulher, meu desejo de fazer, né, com que as mulheres sejam vistas, consideradas, que isso tinha muito a ver com Cristo, tinha muito a ver com o que é ser uma pessoa cristã, né, que Cristo também não era, ele era uma pessoa polêmica, digamos assim, porque ele também sempre apontava, né, em que momentos que a sociedade da época não estava trabalhando para construir e para salvar pessoas, mas estava excluindo, né, estava perseguindo determinados grupos que não se encaixavam em um comportamento padrão. E é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Né? Quem não se encaixa em um comportamento padrão, muitas vezes é julgado, e as pessoas não sabem quem realmente aquela pessoa é, o que realmente aquela pessoa tinha dentro dela. E era isso que Jesus buscava ver. Então, eu acabei conseguindo, né, me identificar, perceber que meu desejo de justiça era justamente por causa das minhas raízes cristãs, era justamente porque por essa ideia de que todo mundo pode ser salvo, de que todo mundo tem que ter as mesmas chances, né? Então, vamos lá. Em relação ao feminismo também, né, eu fui desconstruindo algumas ideias que eu tinha de que o feminismo, como, né, a gente é muito acostumado que determinado setor da sociedade diz que as pessoas têm que ser assim, o outro diz que tem que ser assado. Eu imaginava que o feminismo ele queria que eu tivesse que eu fosse de um determinado jeito, que talvez não fosse tão legal. Mas aí eu entendi, né? Ao estudar, eu entendi que o feminismo quer simplesmente que cada mulher possa ser o que ela quiser, com a forma como ela se sentir realizada, mesmo se ela quiser ser uma mãe de família, uma dona de casa, mesmo se ela quiser se casar cedo, como eu me casei com 18 anos, e graças a Deus sou muito feliz com essa escolha, e desde que ela tenha realização nisso, desde que seja realmente a decisão dela e que ela não perca o direito de poder também escolher ser totalmente diferente desse padrão, que ela tenha o direito também de mudar de ideia, de mudar de escolha, né? Sem que ela seja julgada por isso, né? Sem que ela seja tida como, né, não sendo uma boa pessoa por isso, né? Porque o que Jesus traz é justamente isso, que ser uma boa pessoa não é só se encaixar naquilo que a sociedade tem, né? Como o que você tem que fazer, com a forma como você tem que pensar, né? Nós somos todos livres, somos todos iguais e somos muito abençoados aí, em cada um, da forma como é. Vamos então começar a falar, vou dirigir a primeira pergunta à Evelyn, né, como psicóloga, como mulher aí, qual o conselho, né, o que ela aconselharia para uma mulher que busca justamente isso, busca justamente encontrar a sua identidade espiritual, ao mesmo tempo, né, que tem a sua identidade de luta política e de luta ali pela igualdade de gênero? Bom, eu achei interessante essa pergunta, Má, porque, assim, esse conceito que você trouxe, né, identidade espiritual, identidade social, se a gente fosse realmente fazer uma comparação, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, né, que a nossa identidade social, ela é a nossa identidade espiritual, né, lá voltando nos direitos humanos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no primeiro artigo está falando que a gente tem que atuar, né, no nosso meio com espírito de fraternidade, né, de irmandade, de comunhão entre os irmãos. Então, assim, realmente é muito bacana a gente ter essa percepção, né, compreender que o nosso espírito,
ele sempre vai estar voltado realmente para o social, né? Isso que a Maíra falou, sobre ela realmente exercer na profissão dela a justiça, reconhecendo que essa justiça ela foi implantada ali já nos princípios cristãos, né? Realmente muito bacana a gente reconhecer o peso que a espiritualidade tem realmente na atuação da sociedade, né? Isso realmente é uma prática diária, né? Então, assim, voltando para o lado um pouco mais emocional, para o lado psicológico, se a gente for ver bem, né, essa questão do feminismo, como eu comentei, a gente sofreu aquela objetificação, a gente passou a odiar o nosso próprio corpo, e isso, né, apenas um exemplo, mas quantas e quantas vezes a gente, ser humano, né, mas em especial nós mulheres, tivemos que nos explicar diante de alguém, né, explicar que éramos capazes, sim, de fazer alguma coisa, de trabalhar fora, de estudar, de ser mãe, de ser diversas pessoas em uma só. Né? Assim, quantas e quantas vezes a gente já foi questionado nossas capacidades e que simplesmente existir não era o suficiente. A gente tinha que, sim, além de ser mulher, a gente tinha que explicar que a gente era boa, a gente tinha que provar que a gente era boa. Né? Então, assim, a gente passa realmente um período muito difícil da nossa vida quando a gente vive nesse patamar de aparência, né? De só mostrar realmente aquilo que a gente está acreditando que porque na verdade nós não somos nada disso também, né? O que nós somos é muito pouco comparado a todas as coisas que a gente tenta se apegar, né? A gente tenta realmente colocar conceitos, colocar ideias, eu sou psicóloga, ou eu sou uma esposa, ao mesmo tempo eu sou estudante, ao mesmo tempo eu sou filha, mas nisso tudo que eu sou, nessas todas as funções que eu exerço, tá um pouquinho de mim, né? Na verdade, é muito pouco que eu coloco ali. Ou até mesmo eu consigo me doar inteiramente para cada uma em específico e juntas construir a minha identidade. Mas tudo isso vai muito além, né? O nosso modo de ser no mundo. Né? A nossa essência, ela é exercida ali de uma forma que é inexplicável. Então, assim, quando a gente tenta realmente explicar para alguém ou a gente cai nessa prisão de ter que se explicar, né? Porque, assim, além da gente ter isso vai sendo colocado, condicionado dentro de nós, como um comportamento mesmo, né? E a gente acaba exercendo esse papel, mas também, além da cobrança interna, tem cobrança também das relações. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, no nosso âmbito realmente do dia a dia, a gente se pega tendo que explicar para cada uma quem nós somos, né? E essa explicação, ela acaba cobertando a essência, que é realmente a profundidade, né? A gente fica ali só naquela superfície do rio, mas acaba esquecendo que embaixo tem muito mais coisas para ser explorado também, né? Então, assim, se a gente voltasse realmente, eu acho que essa consciência que a gente tem, que na verdade, assim, a consciência, ela é extremamente importante para a gente desenvolver a nossa saúde mental, né? Estar com a consciência limpa, compreender realmente que a gente está aqui nesse mundo, mas a gente só existe na relação com os objetos, na relação com as pessoas, ou seja, eu não sou nada se não tiver o outro, né? Por mais que eu seja algo, né? Se eu sou algo de fato, eu só sou algo na relação com o outro, né? É isso que a gente está vivendo aqui. Eu só consigo exercer a minha profissão quando eu estou na relação com o meu paciente, com os atendidos, né? E vice-versa também. Então, assim, a gente ter essa consciência e realmente exercer a nossa existência é uma libertação, né? Então, assim, eu vejo muito da liberdade existencial na liberdade em Cristo que a Drica comentou. Eu também vejo isso, é real mesmo. Então, nós somos seres livres e nós podemos, sim, deixar essa explicação que a gente tem, essa tendência à explicação, na verdade, a ter que justificar quem nós somos, para realmente viver aquilo que nós somos, né? Porque, de fato, nós fomos amados por Deus. Primeiro, né, para a gente estar aqui, a gente realmente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro, e isso é magnífico, né? Realmente é pauta da próxima pergunta, inclusive, que tem bastante coisa ainda para a gente adentrar, mas eu acho que é mais ou menos isso. A pergunta que a Má fez é em relação realmente a gente conseguir identificar, separar. Nós não precisamos mesmo só dar explicações, vamos viver realmente, vamos exercer a nossa existência sem tantas essas preocupações. Perfeito, perfeito. Acho que é muito gostoso estar com pessoas que a gente identifica, né? Parece que a gente tá se lendo ali através. Vamos para a Drica, então.
E aí, o que você tem para dizer para a gente, Drica? Nossa, enquanto a Evelyn falava, passa muitas coisas na cabeça, né? As pessoas, sobre pensar o feminismo, as pessoas não me perguntam muito isso. As pessoas me perguntam sempre como que é ser atriz e ser evangélica. Então a minha pergunta aumenta agora, né? Como é ser atriz, ser feminista, ser evangélica. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu sou uma pessoa só, entendeu? Essa pessoa tem esses pensamentos, essa forma de vida, mas eu não consigo ser evangélica porque eu tô na igreja, feminista porque eu tô na sociedade, atriz porque eu tô no palco. Assim, essa pessoa é uma só, né? E quando eu tô no palco, eu sou evangélica e feminista preta. Quando eu tô na igreja, eu sou atriz e penso, sabe? Essas coisas não se dissociam. Quando eu penso na sociedade, né? Quando eu penso nessa luta e penso em Deus, eu penso muito em amor, eu penso muito em liberdade, quando eu penso Deus, eu penso muito em justiça e proteção. Nessa justiça imediata, sabe? Que a gente quer resolver em meia hora. Mas eu penso na justiça que ensina também. Que fere, mas que também ensina. Ai, gente, se os cristãos assistindo, ela falando, ai, que louca, Mateus 7, ninguém me apedreja, tá? É a minha forma de pensar e eu tô defendendo o meu pensamento aqui. Eu vejo Deus revelado em mulheres durante muitas passagens da Bíblia. E eu vou numa passagem, eu vou falar de umas mulheres agora, que elas não têm um nome citado e que elas estão num livro da Bíblia, que é um livro que a gente ignora muito, sabe? Que é o livro de Números. Até porque o nome dele diz muito sobre ele. Ele chama Números, né? Fala muito sobre censo, sobre recenseamento, sobre tribos, né? E quando a gente lê uma passagem lá no livro de Números, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A gente vai encontrar umas irmãs que tinham perdido o pai. E aí chega o período do recenseamento. Eu vou falar para vocês o que dizia a lei da época. Só podia herdar as terras do pai o filho. E aí ele poderia herdar e ter lugar teria lugar na herança e nas tribos. Cara, eu me identifico com essas mulheres sem saber o nome delas. O nome delas também tem a ver com o período. E aí elas chegam diante de Moisés, o pai delas é citado, Zelofeade, se eu não me engano. E elas chegam diante de Moisés e falam o negócio seguinte: nosso pai morreu, a gente não tem irmão, mas nós temos direitos nessa terra. E elas vão reivindicar essa terra como mulheres para ter herança naquilo que é delas. Moisés era um homem muito voltado a Deus, muito inteligente, muito crânio, e ele foi consultar Deus. E é muito legal, porque eu acho que ele chegou assim e falou, ai Deus, sabe, quero falar uma coisa pro senhor, a lei aqui diz que se o homem morre e não tem filho, acabou. As filhas vão ter que se virar, morar com tio, morar com um padrinho, sei lá com que elas vão morar, mas elas não têm direito. E ele chega diante de Deus, né, e fala, então, Deus, sabe o que é? Aqui as filhas, tá. Aí Deus falou assim para ele, assim, não, mas elas estão super corretas. Dê a elas o que é de direito delas. E isso me move já no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro da Bíblia. E nós já temos umas mulheres que vão reivindicar direitos delas de sociedade. E isso é muito bom. E por causa e eu vou contar uma coisa para vocês, por causa da atitude delas, Deus faz os homens mudarem as leis, porque Deus é bom, mas as leis aqui são humanas, né? Quem escreve as leis são os homens. Quem escreveu Bíblia foram homens que foram instruídos por Deus, mas mãos de homens. Quem escreve os nossos livros de história são essas pessoas que vivem aqui. E Deus, por causa da atitude dessas mulheres, faz mudar a lei. E a lei muda para o seguinte: escreva aí, Moisés, fale para as pessoas que se os homens não tiverem filhos, a terra é das mulheres. E é louquérrimo isso. Porque a gente encontra um Deus que o mundo está à mercê dos homens, né? Mas que quando a gente chega diante de Deus, ele é capaz de mudar a história, né? Eu estou falando de nós, mulheres. Né? A história está sendo mudada hoje porque nós, mulheres, estamos na rua.
estamos ouvindo muitas bobagens, mas se manifestando, se colocando e fazendo leis mudarem, né? Então, quando eu penso sociedade, penso Deus, eu penso nesse homem que fala para os homens aqui, ó, muda isso aí, vocês não estão vendo esse manifesto? Muda isso aí, que já não era para ser assim. Deus não é esse homem. A gente confunde muito Deus a partir do pensamento humano, né? A gente olha uma pessoa que não presta, que fala em Deus, Deus não presta. E, na verdade, a gente olha para uma pessoa que fala em Deus, a pessoa não presta, quem não presta é a pessoa. Deus não tem nada a ver com esse rolê, nada a ver com esse rolê, né? E eu penso muito nisso, assim, não desassociar, né? Nós somos uma coisa só, nós somos de Deus, nós somos sociedade, nós somos feministas, nós somos profissionais, e nós vamos causar revolução. A revolução é que transforma a história. A rebeldia é um outro passo. A rebeldia, existe um problema aí que eu não vou entrar, mas a revolução não. A revolução está ligado à mudança de história. E eu acho que nós estamos na igreja também para mudar histórias de algumas coisas que a gente ouviu de homens. Toda vez que eu falo homens aqui, gente, pensa em homens, homens mesmo, tá? Homens, não pensa em homens, humanidade, mas homens, homem mesmo. Muitas coisas que nós ouvimos e que nos colocaram num estado de não aceitar o corpo, de não aceitar a própria voz, de não exercer liderança, e que nós já podemos mudar, né? É isso, poder trabalhar em igualdade em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar, a ponto de transformar as leis. Eu falo muito, mas é isso. É muito incrível, né? A gente vê justamente isso, né? Que Deus permite a revolução feminina. Nessa passagem que você disse, que a lei dizia uma coisa, mas nem tudo que está na lei é a justiça. Nem tudo que está na lei é justo. Nem tudo que é considerável, né, o que é o socialmente aceitável é o justo, né? E aí, né, nessa passagem que você citou, das filhas de Zelofeade, né, Deus vai lá e chancela o direito delas, né, perante o rei, um rei que era temente a Deus, né, e como você falou, né, nas suas decisões, que você consulta a Deus para tomar suas decisões, por mais que ele conhecesse a lei, sabesse que não era, né, por mais que ele soubesse que não era aquilo, ele consultou a Deus, né, para decidir, e isso lhe trouxe a sabedoria, né? Isso lhe trouxe a sabedoria de decidir da forma mais justa. Deus foi lá e concedeu o direito à mulher. Uma mulher também, a gente estava comentando esses dias, que são poucas as mulheres, como você falou, que aparecem com nome na Bíblia, né? E uma das mulheres que aparece com nome, que tem livro, é Esther, né? A Esther é uma grande representatividade feminina na Bíblia e que acontece justamente isso, né? Da questão da revolução, né? Na época, mesmo a rainha, ela tinha que anunciar a sua presença, ver, né, se o rei permitia que ela entrasse, e Deus mesmo, né, aconselha ela a romper, né, com essa tradição, a romper com esse protocolo, e ela simplesmente entra ali colocando a sua vida em jogo. Ela entra ali para defender o povo de Deus, para defender o seu povo. Ela entra, né, e daí o rei aponta o cetro para ela e fala, né, o que queres, até metade do meu reino te darei. Então, a gente vê que em muitos momentos, o que é considerado rebeldia, né, o que é considerado até talvez um escândalo, uma coisa, né, nossa, o que essa pessoa está fazendo, muitas vezes inspirada por Deus também. Né? Ela tinha que contrariar a regra, ela tinha que se posicionar dessa forma para defender o povo de Deus. Né? E isso é muito bonito, né? Ver dessa forma. E também eu acho que é importante a gente falar sobre a questão, né, de conduta. Né? Na sociedade, a gente se baseia muitas vezes em códigos de conduta, né? E o que seria um código de uma conduta cristã? Né? O que seria essa conduta? Porque eu sinto que, né, ao passar dos anos, foi sendo muito distorcido, né, o que é ter uma conduta cristã, né? O que é você ser um seguidor de Cristo,
A gente foi se distanciando um pouco da essência, né? Porque se a gente for pensar, né, na criação da nossa religião, né? O que significa a palavra religião? Né? Vem do latim religar, ou seja, né, é o homem se religar com a sua própria essência e com o seu Criador. Né? A nossa religião surgiu através de Jesus, né? Surgiu através de Cristo. Ele que trouxe, né, esse religamento para a gente, para o homem. Né, é uma reconciliação do homem com Deus. E qual que era a conduta de Cristo na Terra, né? A gente pode observar tanto na parte, né, da mulher que vai lavar os pés de Jesus, né, que ela quebra aquele perfume para lavar os pés de Jesus ali, e naquele momento, né, os homens olham e julgam, falam, nossa, mas se ela tinha isso, por que ela não vendeu e deu para os pobres, né, se ela quisesse fazer uma coisa boa? Outros falavam, mas se Jesus soubesse quem que é essa daí, Jesus nem deixava ela encostar nele, porque essa daí, né, nós somos bons e legais, por isso que a gente anda com Jesus. Essa mulher aí é uma pecadora, né? E Jesus, só que Jesus não estava ali para julgar, assim. Jesus estava ali para justamente mudar essa forma de pensar, né? Ele simplesmente olhou e viu que ela tinha fé, né? Ele falou, a sua fé te salvou. Então, Jesus traz uma mensagem de que todos nós, independente dos erros que a gente tem, porque todo mundo, né, tem um erro, mas que todos nós temos a chance de nos religar com Deus. Então, ele quebra justamente essa questão de que as pessoas só podem ser de um determinado jeito para que elas sejam pessoas boas, para que elas sejam pessoas cristãs e pessoas tementes a Deus, né? E os próprios apóstolos, né, tinham personalidades muito diferentes. Pedro era mais impulsivo, e daí outro era mais acanhado, né? E tem a passagem também, que é interessante, né, da gente comentar, que é a passagem da mulher que tinha sido acusada de adultério. Ela ia ser apedrejada pelos homens, e era a lei da época. Os homens não estavam fazendo aquilo nem porque eles não estavam cometendo um ato injusto para a época, de acordo com a lei. Eles estavam simplesmente fazendo cumprir a lei, né? É uma questão interessante também, né, da gente do direito olhar e ver como nem sempre a lei é a justiça, né? Nem sempre o que parece ser justo, uma punição que parece ser justa, de acordo com a cultura e com a lei da época, realmente é principalmente para nós que somos cristãos. Então, o que é a atitude de um cristão diante, né, de uma cena dessas? Né? A mulher estava para ser apedrejada. Jesus simplesmente chegou e falou, perguntaram para ele, né, e agora, o que faz? Você que é o bom aí, que diz que todo mundo tem salvação, mas a lei está falando para fazer isso, você também diz para cumprir a lei, né? Daí ele falou, tá bom, então cumpre a lei, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí, já sabendo, né, do que Jesus sabia das coisas, tá? Os homens foram se afastando, e ninguém ficou, porque todo mundo tem um pecado, todo mundo tem, né, ali alguma coisa em que ele falha. Então, o que é uma atitude cristã? Eu vejo nossa sociedade uma atitude cristã justamente isso. É se colocar entre o opressor e o oprimido. É exatamente você defender quem está para ser apedrejado. E dizer, não, todo mundo tem o direito de se religar com Deus. Todo mundo tem o direito de ser respeitado. Por isso que a gente defende tanto os direitos humanos, né? Eu acho que quem é cristão também tem que defender os direitos humanos, porque é justamente isso que Jesus fazia. Jesus não considerou ela inocente, Jesus considerou que ela podia se arrepender, que ela poderia mudar e que ela poderia também, que ninguém tinha o direito de apedrejar ela, porque todo mundo comete erro, porque todo mundo é falho. E uma coisa que é interessante também dessa passagem, a gente reparar, é que ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? No caso, quem que podia ali? Ele mesmo, porque ele não tinha pecado.
Então ele era o único que podia, e ele mesmo assim escolheu não atirar. Eu acho que essa é uma outra lição também que a gente leva pra gente, que mesmo quando a gente puder falar alguma coisa para magoar alguém, mesmo quando a gente se sentir no direito de dizer, não, essa pessoa é muito pior do que eu posso, não, escolher fazer o bem, né? Escolher fazer diferente. E é isso, eu acho que a nossa missão, né, como cristãos, é simplesmente defender, criar, né, uma igreja que seja receptiva para as pessoas, né? Ser uma igreja que aproxime as pessoas, que mostre para as pessoas que, independente de quem ela é, do jeito que ela é, que todas as formas de ser e de existir são conciliáveis com ser uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica. Como a Drica estava falando, né? Que as pessoas perguntam para ela, nossa, mas como que você concilia ser atriz e ser evangélica? Parece difícil, mas não deveria ser, né? Não deveria ser, porque ser atriz é uma profissão, ser artista é um dom, né? E se todos os dons, né, vêm de Deus, então tem que ter uma forma de ser uma atriz, de ser cantor, de ser o que você quiser ser e também ser cristão, né? A gente não pode ser uma caixinha, né? Não pode ser um grupo fechado, né? Então é isso. E também eu acho que assim, se todos nós somos, né, a imagem e semelhança de Deus, então, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, independente de quem você seja, isso não pode ser ruim, né? Porque ainda é a imagem e semelhança de Deus. Gente, passar para a Evelyn. Eu ia falar agora, interrompi você, Mar, desculpe. Não, eu ia falar para você falar mesmo. Vamos passar aí para a Evelyn estar finalizando, falando para a gente. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante que você comentou, eu acho importante ressaltar isso na perspectiva da saúde mental. Quando Jesus falava, né, falava e ainda fala, né, falará, continuará falando, a tua fé te salvou. É interessante isso, porque assim, a fé, né, a fé é algo que a gente acredita, né? Então, assim, trazendo isso para a saúde mental, dependendo daquilo que a gente acredita, realmente vai nos salvar, né? Dependendo daquilo que a gente acredita, se a gente acredita realmente nos direitos humanos, no amor, na vida, né, em Cristo, a gente vai salvar o nosso próximo, a gente vai ajudar o nosso próximo, a gente vai ser os pés dele para levar ele para caminhar, vai ser os olhos dele, não vai deixar ele passar fome, né? Mas dependendo também daquilo que a gente acredita, se for por outro lado, também pode destruir não só nós mesmos, mas os nossos irmãos e, consequentemente, a humanidade também, né? Porque a gente nunca nada é sobre nós, de fato, né? Nós temos a nossa identidade, mas como nós vimos aqui, nós só podemos exercer nossa identidade na relação comum, né? Entre os irmãos, realmente, uns com os outros. Então, quando eu me firo minha própria humanidade, quando eu me aprisiono, né? E faço todas essas questões que a gente comentou sobre realmente ter que se explicar toda hora e deixar de viver sua vida pensando naquilo que o outro vai pensar de você, você está se ferindo, você está ferindo também o seu próximo, porque você também não está sendo verdadeiro, né? A gente tem que entender que nosso comportamento também é um exemplo para o outro, né? A forma, né, falando um pouco de aprendizado, assim, realmente do cuidado com a saúde mental, a gente aprende, né, de uma forma mais eficaz quando a gente vê um comportamento sendo efetivado. Então, se a gente vê as pessoas que estão indo à luta, né, igual a gente está fazendo aqui nesse momento bacana, e a gente está realmente lutando, outras mulheres estão sendo inspiradas pela gente, né? A gente pode achar que realmente não está fazendo nada, que é muito pouco realmente isso que a gente está fazendo, mas o nosso comportamento serve de exemplo para outras pessoas, assim como Cristo fez, né? Ele foi realmente o próprio exemplo, o próprio comportamento ali, o amor realmente, e a forma mais eficaz, né, de realmente escolher, porque ele sabia que tinha liberdade, né? Isso que a Má falou. Ele tinha liberdade plena para fazer o que ele quisesse naquele momento. Ele poderia sim apedrejar aquela mulher, mas ele escolheu não. Então, assim, a gente tem esse período realmente de maturação, de realmente de
entendimento que a gente pode não só reagir, né, que é o que a gente faz comumente, a gente só age no impulso, na verdade a gente reage, mas a gente pode agir ao contrário disso, né? A gente pode realmente ter ações novas, não ter comportamentos repetitivos, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente compreender que temos essa liberdade, né, existencial, falando de saúde mental, falando de direitos, de justiça, mas também temos tudo isso em Cristo, que é a nossa espiritualidade, que é realmente considerar que somos mente, corpo e alma, né? Eu acho que é bacana integrar tudo isso. É isso aí. E aí, Drica, faz uma finalização aí também na sua fala. Eu quero pegar a deixa de uma palavra que as duas citaram, você, Bruni, e você, Evelyn, que é uma palavra que eu trabalho muito com ela, que é a palavra essência. A gente precisa, sem tirar essa coisa de espiritualizar, sabe? Ai, Jesus, não, nós vamos falar do que é essência aqui na matéria, né? Então, se eu dou um exemplo também há anos, o mesmo exemplo, eu tô péssima de repertório. Se eu corto uma árvore de eucalipto e eu tiro a essência, dessa essência do eucalipto, eu posso fazer um xarope para tosse, eu posso fazer desinfetante, né? A essência é a primeira coisa. A partir da primeira coisa é que a gente vai transformar em outras coisas. Então eu gosto muito da palavra essência e eu vou jogar de novo além Deus, que ele é essência. Quando Deus faz o homem, não é muito louco ele falar haja luz e acontece luz e separa a água de terra? Meu, isso é muito cinematográfico, né? Porque a minha cabeça de atriz já vê as águas abrindo e a terra. E aí quando Deus faz o homem, ele fala assim, eu vou me entregar para esse homem. É por isso que Deus não cita apenas haja homem, haja mulher, mas ele sopra no homem, ele faz com as mãos e sopra fôlego de vida. Porque quando ele respira no homem, ele joga no homem essência. O que ele é. A primeira coisa. É por isso que nós somos diferentes em escolhas, por exemplo. Deus é artista. Deus trabalha com saúde mental, Deus é psicólogo, Deus é tudo isso. Mas quando ele coloca em nós a essência, a primeira coisa, eu vou trabalhar com essa primeira coisa. Então, o que eu busquei em Deus, em mim, foi a arte deste homem que olha a natureza e que cria, e que faz um pôr do sol maravilhoso, que eu sou apaixonado, e que diz que colocou a lua no céu para presidir a noite, porque a benignidade dele é para sempre, né? E aí é o mesmo Deus que colocou a Bruna para ser advogada, para batalhar por causas femininas, porque ele sabia que em 2020 nós mulheres em Tatuí precisaríamos disso. Essa é a primeira coisa de Deus em você. É o Deus que falou para Evelyn assim, olha, você precisa cuidar de pessoas, da mente das pessoas. Então eu vou te dar a paz de saber ouvir. Porque a Evelyn, gente, vou contar um segredo. Eu conheci ontem e ela falou assim, eu adoro ouvir. Eu falei, que bom, porque eu adoro falar. Né? E Deus colocou essa essência de Deus em você, Evelyn. Então, vocês que estão nos assistindo, eu não sei qual é a essência de Deus em você, mas você tem Deus, você tem essa essência. Quando Jesus salva Maria Madalena do rolê, do apedrejamento, eu vejo em Jesus 3 características de direito das mulheres: direito à vida, liberdade e proteção. Não tem como olhar para ele e achar que a culpa do mundo é de Jesus. A culpa do mundo é do próprio mundo. Então, eu quero terminar agradecendo a oportunidade de poder falar de Deus, sendo mulher preta, de poder falar de Deus que nos deu história e que nos faz ter entendimento dela. Eu, como uma mulher preta e evangélica, eu oro para que as pessoas de Deus possam estudar e entender sociedade com o mesmo apreço que muitas pessoas têm procurado entender. Que a gente possa ter o olhar de Cristo, não ser cristão de palavra, mas ter o olhar de Cristo para o mundo, né? Para as outras pessoas, independente de quem elas são e de como elas são. Eu vou terminar falando um versículo que está em João 14, 21, que diz assim:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, eu me manifestarei a ele. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Bruna. Ai, obrigada a você, Drica. Eu pensei que eu não ia me emocionar hoje. Você fez eu me emocionar aqui e ver, né, o quanto é lindo, o quanto é gostoso falar de Deus, né? Não falar de regra, não falar, né, de condenação, mas falar de Deus, falar de essência, do que é de verdade, né, pra gente. Então, queria agradecer muito a participação de vocês duas, são duas amigas muito queridas, muito feliz de estar aqui falando com isso, né, sobre isso com vocês. Espero que a gente possa ter passado para quem está assistindo uma mensagem de paz, né, mas não aquela paz calada, né, não aquela aparência de paz, né, de quem não se expressa, de quem não está pensando, de quem não está reivindicando, não, que seja paz, mas que seja paz com luta, né, que seja uma paz de espírito com luta na ação, né, pelos nossos direitos, pelo nosso direito de ser, de existir. E, então é isso, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. A Nora pediu para eu mandar um beijo para ela, um grande beijo, Nora, meu amor. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Foi muito gostoso estar com vocês. Tchau. Bruna, posso 30 segundos? Bruna, posso 30 claro. segundos? Claro, fala. Gente, é rápido, desculpa, mas eu preciso fazer isso agora. Que a graça de Deus possa estar sobre a vida de todos vocês que estão assistindo. A graça diz que é aquilo que a gente não merece, mas que Deus nos dá porque Ele nos ama. Então, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, possa cobrir as nossas vidas, nos proteger, nos trazer paz nesse período de caos, nos trazer bons sonhos e realidades, tá bom? Amém. Tchau. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada a todos aí.